Seja bem-vinda e bem-vindo ao Metrube. Como vai? É uma honra ter você conosco. Se já está gostando, que tal demonstrar pra gente dando aquele like bem querido? É importante demais pro nosso trabalho essa sua participação. E falando em participação, se tiver alguma sugestão do tema que tá a fim de ver por aqui, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer saber qual é o seu desejo e conseguir atendê-lo. Agora vamos para o vídeo, que eu sei que você está acumulando curiosidade por aí. Há hoje muitos programas de televisão explorando os casos de acumuladores compulsivos, aquelas pessoas com dificuldade de se desfazer de objetos, desde coleções ou coisas que não têm utilidade, até lixo. No vídeo de hoje veremos 10 acumuladores compulsivos. Selecionamos desde acumuladores históricos até extraordinários casos recentes. É realmente impressionante o item acumulado pelo número 1, você não vai acreditar. Número 10. Porto duvida de acumulador. Você é um acumulador? Pois vou te dizer uma coisa. Mesmo que fosse, você não me diria. Afinal, a primeira regra do manual dos acumuladores é negar que você seja um. Com Porto, morador de Ibirama, Santa Catarina, não seria diferente. Apesar de possuir quase 100 veículos, além de bicicletas, geladeiras, televisores e mais milhares e milhares de itens que ele se recusa a vender, ele afirma não ser acumulador, apenas junta umas coisinhas. E mesmo assim, ele com mais um amigo montaram um canal no YouTube chamado, adivinha, acertou quem disse vida de acumulador. Número 9. Abby, de 8 anos. E quando a compulsão passa para os filhos? Carolyn é acumuladora compulsiva e tanto os vizinhos quanto familiares sabem disso. No entanto, uma triste constatação agrava mais ainda o caso. Suas filhas estão sentindo o efeito. Enquanto Danielle, de apenas 7 anos, espalha bilhetes suicidas pela casa, Abby, de 8, começa a demonstrar o mesmo padrão de comportamento acumulador da mãe. Lamentável, não é? Número 8. Irmãos Collier. Legley e Homer Collier têm uma das histórias mais impressionantes de acumulação. No início do século XX, eles herdaram da família um casarão no bairro do Harlem, em Nova York, Estados Unidos. Depois que Homer ficou doente e abandonou seu trabalho como advogado, Legley também deixou a profissão de vendedor de pianos e passou a se dedicar aos cuidados do irmão. Com a crescente violência no bairro, começaram a se isolar cada vez mais, a ponto de criar portas falsas em volta da casa e instalar armadilhas para impedir o acesso de pessoas estranhas. Legley era o único que saía, e nunca antes da meia-noite. Seu único objetivo era vagar atrás de comida pelas latas de lixo da cidade. Esse comportamento aumentava ainda mais a curiosidade das pessoas em torno do que tinha na casa. Em 1947, uma ligação anônima chamou a atenção da polícia para um cheiro forte de decomposição vindo da mansão. A polícia teve que montar um esquadrão especial de 7 homens para conseguir entrar na casa. Só depois de 5 horas tirando lixo, foi que a polícia encontrou o corpo de Homer, numa sala com pilhas de jornal e de livros até o teto. A causa da morte foi fome e doença cardíaca, mas nada de Legley. Começaram a surgir notícias de que Legley fora visto em lugares diferentes dos Estados Unidos. No entanto, depois de 20 dias, após retirar 18 toneladas de lixo e coisas acumuladas, a polícia encontrou seu corpo preso num túnel de ventilação. O corpo foi parcialmente devorado por ratos e a causa da morte foi asfixia. Número 7. Big e Little Eddie. O caso dessa mãe e filha ganhou uma repercussão ainda maior depois que foi descoberto seu parentesco com uma figura importante na história dos Estados Unidos. Elas habitavam uma mansão em East Hampton, Nova York. Um dia, o saneamento básico do estado norte-americano conseguiu acesso à casa. Lá descobriram mais de 300 gatos. Eles viviam com as donas entre intermináveis pilhas de lata vazia de comida dos animais, além de guaxinins e outros roedores. A surpresa foi maior quando constataram que elas eram tia e sobrinha da ex-primeira-dama norte-americana, Jacqueline Kennedy. A história delas virou pelo menos 2 filmes, um documentário e um ficcionado, ambos chamados Grey Gardens. O segundo foi estrelado por Jessica Lange e Drew Barrymore. Número 6. Alexander Kennedy Miller. Esse é um dos mais curiosos casos de acúmulo compulsivo. Olha o que esse cara tinha guardado. Dentre sua coleção de carros e aeronaves, ele mantinha também milhares de peças de automóveis e aviões. No entanto, o mais curioso mesmo era que ele guardava $1 milhão em barras de ouro, 700 mil em nota promissória, 200 mil em ações e 60 mil em prata. Número 5. Bettina Grossman.
Depois que a artista Bettina Grossman se desiludiu com o mundo da arte, ela decidiu que suas preciosas pinturas, esculturas, desenhos e fotografias não deveriam ser expostas às pessoas que não soubessem apreciar a sua obra. Para de ser doida! Com isso, toda a sua produção passou a ser acumulada dentro da própria casa. Bettina foi mais um caso que chamou a atenção dos cineastas. Dessa vez, o diretor Sam Basset transformou a trajetória de uma acumuladora em documentário, filme que leva o nome da artista. Número 4. Edmund Siegfried Trebus. Na Inglaterra, um caso que ficou muito conhecido foi o Sr. Edmund Siegfried Trebus. Ele deu início à acumulação ainda na juventude, com uma simples coleção de discos do Elvis Presley e câmeras, e com o passar do tempo foi perdendo o controle. Quando um agente de saneamento básico londrino resolveu intervir, Edmund quis brigar pelo seu direito de manter suas pilhas e mais pilhas de coisas sem utilidade. Número 3. Manuel Barbosa. Depois de dar início ao tratamento psicológico, Manuel Barbosa conseguiu ser convencido de se livrar de algumas das coisas que acumulava na sua casa em Salvador, na Bahia. Com a ajuda de 8 agentes de limpeza, o trabalho durou 3 dias e retirou ao todo 10 toneladas de entulho. O acúmulo era tamanho que Manuel já nem conseguia mais acessar o quarto, portanto, teve que improvisar e montar uma cama de solteiro que mal cabia na sua sala de estar. Número 2. Bobby e Lizzie Gibbons. Bobby e Lizzie Gibbons têm a curiosa compulsão de acumular um dos itens mais particulares. Ambos têm mais de 60 anos e moram no Reino Unido, na cidade de Herefordshire. Sua predileção é por bonecas eróticas. O acervo do casal conta com mais de 240 itens espalhados pela residência. Ao todo, estima-se que a coleção esteja avaliada em 160 mil libras, o que chega a quase R$1 milhão. Exato, quase R$1 milhão em bonecas eróticas. Número 1. Janete Palone de la Torre. Com certeza um dos casos mais bizarros dessa compulsão que afeta entre 3 a 5% dos adultos. Janete vivia e compartilhava com a mãe o estilo de vida acumuladora. Aos 98 anos, a veterana morreu em sua própria cama. Com medo de que a polícia pensasse que ela fora responsável pela morte da mãe, resolveu não fazer nada e nem contar a ninguém a fatalidade. Isso aconteceu em 2010. Em 2014, quando a hipoteca da casa foi executada por falta de pagamento, a polícia encontrou o corpo da idosa em estado de mumificação. Bizarro, não é? Bônus: Zero de Freitas. E aqui temos um bônus com o final feliz. José Roberto Alves de Freitas, DJ e empresário conhecido como Zero de Freitas. O brasileiro chegou a chamar a atenção do jornal norte-americano The New York Times quando adquiriu de uma só vez 1 milhão de discos de vinil. Desde então passou a ser conhecido internacionalmente como o dono do maior acervo de discos do mundo. Todavia, hoje é possível dizer que Zero é um acumulador em recuperação, e um acumulador nesse estágio passa a ser chamado de colecionador. Segundo o próprio, ele passou anos em terapia tentando entender sua compulsão. A prova de que está em outro nível está no fato de que seu acervo, que hoje conta com mais de 6 milhões de itens, foi catalogado e está disponível ao público. Diz aí nos comentários qual desses casos mais te impressionou. O cara que diz que não é acumulador, mas montou um canal no YouTube para mostrar a vida de um. A menina de apenas 8 anos que herdou a compulsão da mãe. Os irmãos que foram encontrados mortos e enterrados debaixo de seu acúmulo. A tia e a prima de Jack Kennedy com seus 300 gatos. O acumulador de ouro. A artista que acumulava a própria obra? O senhor britânico que quis brigar com os agentes de saúde? O cara que não tinha mais nem onde dormir? O casal que colecionava bonecas eróticas? A mulher que guardava a mãe mumificada? Ou o DJ que transformou sua compulsão em uma contribuição cultural para a sociedade e se tornou uma referência mundial? Comenta aí, espero que tenha gostado do vídeo. Agora vai ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com os amigos e deixe o mundo saber a maravilha de conteúdo que temos para oferecer. Não se esqueça, se tiver alguma sugestão do tema que quer ver por aqui, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer saber qual é o seu desejo e conseguir atender. Se ainda não deixou o seu like, corre aí que o vídeo tá acabando. Obrigado por assistir.